O clima na arena está carregado para o grande evento, mas nos bastidores a urgência é outra. Kim desce do táxi às pressas, mal tendo tempo de agradecer enquanto corre em direção ao ginásio. Ele está ofegante, sentindo o peso da responsabilidade em cada passo acelerado. Ao chegar na entrada, Kim é recebido pelo treinador, que parece estar à beira de um colapso. O desespero no rosto do homem é evidente. Ele agarra Kim, implorando por rapidez e confessando que nunca viu Jae-kyung naquele estado. O lutador está perdendo o controle de uma forma nunca vista antes. Sem perder um segundo, eles correm pelos corredores. O treinador abre a porta do vestiário com força, anunciando a chegada de Kim. Lá dentro, o ambiente é tenso e abafado. Jae-kyung está sentado, cercado pela equipe, mas parece isolado em sua própria agonia. Kim para por um instante tentando recuperar o fôlego e o choque o atinge ao observar a cena. O estado de Jae-kyung é muito mais grave do que ele tinha antecipado. O lutador levanta o olhar e a intensidade em seus olhos é sombria, carregada de uma necessidade que transborda. Kim se aproxima, a preocupação estampada em seu rosto, e pergunta como ele está se sentindo. Ele sabe que naquele momento o equilíbrio de Jae-kyung depende inteiramente de sua presença. Sem hesitar, Jae-kyung dá uma ordem clara. Todos devem sair da sala, exceto Kim. A equipe hesita, confusa com a atitude repentina. Jae-kyung, demonstrando sua impaciência característica, puxa Kim com força pelo braço, trazendo-o para perto de forma agressiva. O treinador e os outros membros da equipe questionam a decisão, preocupados se ele vai mesmo dispensar o tratamento médico e o suporte técnico tão perto do confronto. O treinador insiste, lembrando que falta menos de 1 hora para a luta começar e que Jae-kyung precisa estar recuperado e pronto. Mesmo sob pressão, Jae-kyung não recua e exige que eles saiam imediatamente. Assim que a porta se fecha, Kim, visivelmente preocupado, pergunta se Jae-kyung está se sentindo tão mal assim. Ele menciona os boatos que ouviu sobre um possível problema no ombro do lutador, tentando entender a urgência da situação. No entanto, o olhar de Jae-kyung é frio e determinado. Ele não quer falar sobre lesões. Com um movimento brusco e dominante, ele encurrala Kim contra a parede, prendendo-o sem dar chances de fuga. O contato é intenso e a respiração de Kim falha quando Jae-kyung diz que é hora de começar logo com isso. A ordem seguinte é direta e deixa Kim em choque, ordenando que ele tirasse as vestes. O fisioterapeuta sente um calafrio percorrer o corpo, o suor escorrendo pelo rosto, enquanto tenta processar o que está acontecendo. Ele mal consegue gaguejar uma resposta, questionando se Jae-kyung não estava realmente passando mal. Enquanto a tensão entre os dois atinge o ápice no vestiário, a mente de Jae-kyung se perde em uma lembrança de horas atrás, retornando ao instante em que ainda estava na arena, antes de chamar por Kim. Sob as luzes fortes e os flashes das câmeras, o locutor anuncia com entusiasmo a luta principal da noite. O campeão peso médio, Ju Jae-kyung, está prestes a enfrentar seu desafiante, o temido açougueiro, em um combate que todos aguardam ansiosamente. Jae-kyung encara seu oponente olho no olho, mas o clima explode de vez quando o outro lutador faz o impensável e cospe direto no rosto dele. O olhar de Jae-kyung muda instantaneamente, o ódio transborda e a expressão dele se torna assustadora. Percebendo que conseguiu o que queria, o adversário começa a zombar, perguntando se o imperador ficou bravinho. Ele mostra a língua e debocha, chamando Jae-kyung de bebezinho e dizendo que vai quebrar o pescoço dele. Jae-kyung perde a paciência e avança com tudo. O mediador precisa usar toda a força para tentar conter o lutador, enquanto o oponente continua gritando, desafiando Jae-kyung a bater nele e o chamando de covarde. Mesmo sendo segurado, Jae-kyung consegue agarrar o braço do rival, que não para com as ofensas. Cara a cara, o provocador afirma que vai acabar com a luta logo no primeiro round com um nocaute fácil, finalizando com um insulto pesado. A estratégia parece ter funcionado, pois até os comentaristas percebem que o adversário conseguiu entrar na mente de Jae-kyung. Enquanto é arrastado para longe para evitar uma briga generalizada antes do gongo, o olhar de Jae-kyung promete que o acerto de contas dentro do ringue será brutal. O som dos golpes ecoa forte enquanto Jae-kyung treina com uma intensidade quase agressiva. Quando questionado sobre o estado do seu ombro, ele sequer hesita, respondendo com frieza que é apenas uma cãibra, e ordena que o treino continue. A expressão em seu rosto não é de cansaço, mas de pura irritação. Ao redor, o clima é de apreensão.
Os observadores notam que Jae-kyung está estranhamente tenso, como se algo ocorrido mais cedo não saísse de sua cabeça. Com um adversário perigoso como Booker pela frente, essa instabilidade emocional é um risco que a equipe teme levar para dentro do ringue. A frustração de Jae-kyung transborda quando ele finalmente fica sozinho. Em um estalo de fúria, ele golpeia a bancada com força. Sob o som da água corrente, ele encara o próprio reflexo no espelho, visivelmente perturbado. Entre respirações pesadas, ele amaldiçoa Kim em pensamento, questionando a audácia do rapaz. O descontrole é físico. Sua mão aperta a borda da pia com tanta força que começa a tremer, denunciando o conflito interno que ele tenta esconder. O silêncio do banheiro é quebrado apenas pelas batidas na porta. O treinador o chama, impaciente, avisando que o tempo acabou e que eles precisam descer para a luta. Jae-kyung, no entanto, permanece imóvel, mergulhado em um silêncio carregado de tensão. O treinador está visivelmente preocupado, lembrando que Jae-kyung parecia tenso durante o treino. Ele questiona como está o ombro do lutador, tentando entender o que está acontecendo. Jae-kyung solta a bomba. Ele diz que não vai conseguir lutar. Ele afirma que seu ombro simplesmente travou e não se mexe mais. O treinador entra em pânico total, o choque está estampado em seu rosto, enquanto ele tenta, desesperado, ligar para os médicos da liga. Mas Jae-kyung o interrompe. Ele não quer médicos. O que ele precisa é de algo muito mais específico. A cena muda para o vestiário, onde Jae-kyung encurrala Kim contra os armários. A presença do lutador é esmagadora. Kim está trêmulo, com o suor escorrendo pelo rosto enquanto tenta processar a situação. Sem rodeios, Jae-kyung deixa claro que o trouxe até Busan com um único objetivo. Ele precisa da intimidade de Kim agora. Kim mal consegue falar, incrédulo que foi levado para outra cidade apenas para cumprir essa parte do acordo. Mas Jae-kyung se aproxima ainda mais, com o rosto a poucos centímetros do dele e um olhar dominante. Ele lembra Kim do contrato que selaram, qualquer hora, em qualquer lugar. Para Jae-kyung, fingir a lesão era a única forma de despistar o treinador e garantir que Kim estivesse ali para satisfazer sua necessidade antes da luta. Kim baixa o olhar, com o rosto profundamente corado e uma expressão de hesitação. Ele se sente um completo idiota por ter corrido até ali, mas a preocupação que sentiu durante todo o caminho não o deixou em paz. Sem perder um segundo, Jae-kyung o encurrala contra os armários de metal. O lutador está impaciente e avisa que eles não têm muito tempo. Kim tenta balbuciar algo, mas a presença imponente de Jae-kyung o silencia. O clima esquenta instantaneamente. Jae-kyung deixa claro que seu desempenho na arena agora é responsabilidade direta de Kim. Ele exige que o rapaz relaxe, enquanto a tensão física entre os dois transborda, em um contato intenso e urgente. Kim estremece, sentindo o calor e a força de Jae-kyung, que o pressiona com firmeza. O som metálico ecoa a cada movimento, e Kim mal consegue recuperar o fôlego, sentindo-se completamente dominado pela situação. Jae-kyung reforça que já passou da hora de Kim se acostumar com esse tipo de exigência. A intensidade aumenta, e Kim solta gemidos contidos, com os olhos pesados e o rosto ardendo de desejo e exaustão. Ele está totalmente entregue às sensações provocadas pelo lutador. De repente, batidas na porta interrompem o momento. Alguém do lado de fora avisa que faltam apenas 15 minutos para o início da luta. Jae-kyung não se abala. Ele olha para a porta e depois volta sua atenção para Kim, ordenando que ele se apresse para que terminem logo. Kim está em seu limite, ofegante e trêmulo, perdendo-se completamente no ritmo frenético imposto por Jae-kyung antes do grande combate. Jae-kyung está visivelmente alterado. O suor escorre pelo seu rosto, enquanto uma expressão de fúria toma conta de seus olhos. Na sua mente, as vozes do passado ecoam como um veneno, questionando se um bebezinho como ele poderia realmente ser um imperador ou um campeão. Chamado de perdedor, o ódio ferve em seu sangue. Incapaz de conter a raiva, Jae-kyung desconta toda a sua frustração em um golpe violento contra o metal, encurralando Kim. O impacto faz o som ecoar pelo vestiário, deixando Kim paralisado de medo. O coração do massagista dispara, e entre soluços e tremores, ele sente a pressão esmagadora do lutador sobre si. Sem qualquer aviso, Jae-kyung inicia o contato de forma bruta e impaciente. Ele não busca carinho, busca apenas o alívio necessário para quebrar sua maldição antes da luta. Kim solta um gemido de dor e surpresa.
sentindo a intensidade avassaladora daquele momento. Ele mal consegue respirar, sentindo que Jae-kyung está indo longe demais, profundo demais. O ritmo é frenético e implacável. Jae-kyung está possuído pelo desejo de vitória e pelo ódio que sente pelo seu rival, jurando mentalmente que vai acabar com ele. Enquanto isso, Kim tenta suportar a força desmedida do lutador. Entre lágrimas que insistem em cair, ele implora por um pouco de gentileza, pedindo que Jae-kyung vá devagar, mesmo sabendo que seus pedidos raramente são ouvidos. Jae-kyung faz uma pausa momentânea, ofegante, observando a fragilidade de Kim sob seus braços. Ele percebe o quanto o corpo do massagista é fraco comparado ao seu, mas a necessidade da vitória fala mais alto que qualquer empatia. Enquanto isso, as palavras do treinador ecoam na mente do lutador, questionando se ele ao menos se deu ao trabalho de beijar Kim ou de fazer qualquer tipo de preliminar antes de chegarem aos finalmentes. Jae-kyung está ofegante, com o suor escorrendo pelo rosto, enquanto tenta controlar a própria respiração. A intensidade em seu olhar mostra que ele está chegando ao seu limite. Kim também não consegue esconder a reação. Ele treme, sentindo o calor do momento, com a respiração pesada e o rosto completamente corado pela proximidade. Jae-kyung mantém Kim encurralado. A proximidade entre os dois é absoluta e a tensão no ar é palpável. Kim olha para cima, confuso e vulnerável, sem entender a mudança repentina na atitude do outro. Sem aviso, Jae-kyung inclina o rosto e sela seus lábios nos de Kim. É um beijo profundo e carregado de uma intensidade que pega o fisioterapeuta totalmente de surpresa. Kim mal consegue processar o que está acontecendo enquanto é pressionado com força, sentindo o calor e a respiração pesada de Jae-kyung contra a sua. O clima esquenta rapidamente. Jae-kyung o segura com firmeza, explorando cada canto da boca de Kim em um contato fervoroso. Por um breve momento ele se afasta, encarando Kim com um olhar severo e impaciente, perguntando qual é o problema dele. Antes que Kim possa responder, Jae-kyung segura seu queixo com autoridade e ordena que ele abra a boca. O que se segue é uma entrega ainda mais profunda. Jae-kyung domina o momento, aprofundando o beijo de forma possessiva, enquanto Kim, ainda trêmulo, tenta acompanhar o ritmo avassalador e a urgência do lutador. O som metálico do impacto contra o móvel atrás deles pontua a força dessa conexão, deixando Kim sem fôlego e completamente entregue ao desejo de Jae-kyung. Entre suspiros e sons abafados, Kim tenta recuperar o ar, sentindo a pressão e o calor do corpo do lutador contra o seu. Pressionado contra os armários, Kim se vê completamente dominado. Jae-kyung o segura com firmeza, demonstrando uma fome que vai além do acordo entre eles. Enquanto é encurralado, Kim sente seu corpo tremer e seu rosto arder em um rubor intenso. Ele mal consegue raciocinar, perguntando-se por que Jae-kyung o beijaria com tanta agressividade e fervor. A cada toque, a tensão aumenta. Kim sente como se estivesse sendo consumido por aquela intensidade exagerada. Para ele, aquilo não parece mais um simples beijo. É como se Jae-kyung estivesse tentando devorá-lo vivo. O contato das línguas e o calor das respirações criam uma atmosfera elétrica que deixa Kim sem defesas, sentindo algo completamente novo e estranho florescer em seu peito. Jae-kyung mantém o olhar fixo e intenso, transbordando um desejo incontrolável. Sem aviso, ele usa sua força para erguer Kim, intensificando ainda mais o contato físico entre os dois. O som da respiração pesada preenche o ambiente enquanto Kim, entregue ao momento, implora baixinho para que Jae-kyung vá mais devagar, perdendo-se completamente no fervor daquela entrega. A tensão no vestiário é absoluta. Entre suspiros pesados e uma entrega total, Kim tenta acompanhar o ritmo frenético de Jae-kyung. Jae-kyung não demonstra hesitação. Ele morde o ombro de Kim, marcando sua posse e fazendo o fisioterapeuta arquear o corpo. Eles estão entregues ao momento, pressionados contra a estrutura metálica, onde o desejo e a necessidade da maldição se misturam em uma atmosfera carregada de eletricidade. Mas o tempo é curto. Assim que o ápice passa, o impacto do peso de Kim contra o chão ecoa o fim do encontro. Ele permanece ali, ofegante e desorientado, tentando processar o que acabou de acontecer. Enquanto Kim luta para se recompor,
Uma batida firme na porta interrompe o silêncio. É o aviso final. Restam apenas 3 minutos para a luta. Jae-kyung já mudou sua postura. O olhar intenso de antes agora dá lugar à frieza do lutador. Ele se levanta e se prepara, deixando para trás um Kim exausto e ainda trêmulo no chão do vestiário. A porta se fecha com um estrondo, deixando Kim sozinho com seus pensamentos e sua respiração ainda descompassada. Lá fora, o cenário é completamente diferente. As luzes da arena brilham intensamente e o rugido da multidão é ensurdecedor. O locutor anuncia a entrada triunfal. Jae-kyung caminha em direção ao octógono sob os gritos da torcida, com a expressão gélida e focada. O ritual foi cumprido, a maldição está sob controle, e agora o campeão está pronto para a guerra. A tensão toma conta da arena enquanto o locutor anuncia o momento decisivo. O campeão está prestes a defender seu título mais uma vez. Todos aguardam ansiosos para ver se ele manterá o cinturão. Nos bastidores, Kim aparece visivelmente deslocado e nervoso. Ao ser questionado se faz parte da equipe, ele hesita, confirmando com um murmúrio tímido, sentindo o peso de estar naquele ambiente tão agressivo. De repente, o som da multidão explode. Kim olha para cima, impactado pela energia que emana do estádio. A luta finalmente vai começar. No centro do ringue, Randy Booker não perde tempo. Com um sorriso confiante e intimidador, ele lança o primeiro ataque. Jae-kyung reage rápido, fechando a guarda e recebendo o impacto seco do golpe contra suas luvas. O adversário está implacável, avançando com uma sequência frenética de socos. Randy Booker veio com tudo, pressionando o campeão sem dar espaço para respirar. O narrador da luta se exalta ao ver a força dos golpes, e um soco potente atinge Jae-kyung em cheio, fazendo-o balançar sob a pressão do ataque. Ao ver a brutalidade do combate bem diante de seus olhos, Kim fica paralisado. Sua expressão é de puro choque e preocupação, sentindo na pele a intensidade de cada golpe que Jae-kyung recebe. Ele sabe que, para o lutador, muito mais do que o título está em jogo naquela noite. O impacto é devastador. Com um golpe preciso, Jae-kyung acerta em cheio, fazendo o sangue voar enquanto seu oponente cambaleia. Randy Booker mal consegue se manter de pé, batendo contra a grade completamente atordoado, mas Jae-kyung não dá descanso. Ele avança com uma sequência brutal de cotoveladas, uma atrás da outra, sem demonstrar um pingo de hesitação. O narrador da arena vai à loucura, gritando que o imperador está em busca de vingança por tudo o que aconteceu mais cedo. Mesmo com o adversário já nocauteado e sem reação, Jae-kyung continua o ataque. O olhar dele é fixo e impiedoso, carregado de uma intensidade que parece não ter fim. Os golpes continuam descendo com força total, ignorando qualquer sinal de que a luta já deveria ter acabado. É preciso que o árbitro intervenha fisicamente, segurando Jae-kyung para conter o campeão e encerrar o massacre. Enquanto o público vai ao delírio nas arquibancadas, Jae-kyung limpa o rastro de sangue no rosto com um desdém absoluto, mantendo uma expressão fria e indiferente. No chão, Randy Booker jaz completamente inconsciente, uma prova do poder avassalador de Jae-kyung quando ele está devidamente preparado. A vitória é incontestável. No centro do octógono, Jae-kyung mantém seu cinturão e reafirma seu título como o imperador do MMA, pronto para ouvir o clamor de uma multidão que reconhece sua soberania. Kim observa a cena em choque, mal conseguindo acreditar no que acabou de ver. Ele percebe que Jae-kyung venceu com uma facilidade impressionante e seu coração começa a disparar. O clima na arena é eletrizante e Kim sente essa energia vibrando por todo o seu corpo. Enquanto a multidão grita o nome de Ju Jae-kyung sem parar, Kim entende pela primeira vez o verdadeiro peso de ser um campeão. Do fundo da arena, ele observa a figura imponente do lutador sob os holofotes. Jae-kyung surge vitorioso, coberto pelo suor e pelas marcas da batalha. O rosto respingado de sangue e o olhar intenso mostram a brutalidade do que acabou de acontecer, enquanto os gritos de comemoração tomam conta do lugar. Ao encarar aquela imagem, Kim é atingido por um sentimento avassalador. Ele sabe que aceitou esse trabalho apenas pelo dinheiro, para fugir das dívidas, mas agora percebe que Jae-kyung é muito mais do que ele jamais imaginou. O peso da sua função muda naquele instante. Não é mais apenas um acordo financeiro. Agora, Kim sente que sua verdadeira missão é cuidar dele. Enquanto observa o sorriso confiante de Jae-kyung, em meio ao caos da vitória, o coração de Kim volta a bater forte.
Ele entende que carregar essa responsabilidade é algo grandioso e assustador ao mesmo tempo. Momentos depois, já no vestiário, o clima de tensão da luta dá lugar ao cuidado. O treinador parabeniza Jae-kyung pelo excelente desempenho e pergunta como ele está se sentindo. Jae-kyung, agora mais calmo enquanto Kim cuida de suas mãos e trata de seus ferimentos, responde com tranquilidade. Ele reconhece que está bem, pois Kim e toda a equipe cuidaram para que ele estivesse pronto para aquele momento. O toque cuidadoso de Kim agora é o que mantém o campeão no lugar. O treinador respira aliviado, comentando que Jae-kyung os deixou preocupados por um momento. Aproveitando a brecha, Jae-kyung pede para o treinador buscar um pouco de água. O homem sai correndo, empolgado em ser útil, deixando os dois finalmente sozinhos no vestiário. Jae-kyung percebe o silêncio pesado e exige que Kim fale logo o que está escondendo. O fisioterapeuta está visivelmente tenso. O suor escorre pelo seu rosto e ele engole em seco, tentando encontrar as palavras certas. Com a voz hesitante, ele finalmente chama por Jae-kyung, que impede que, em situações repentinas como a de hoje, ele seja avisado com antecedência. Jae-kyung o encara com um olhar penetrante e confuso, questionando o que ele quer dizer com aquilo. Kim tenta se explicar, pontuando que se for para o tratamento que eles acordaram, ele entende. Mas ser enganado e chamado às pressas daquela forma é algo que ele não quer que se repita. A reação de Jae-kyung é imediata e carregada de autoridade. Ele questiona se Kim está tentando dar ordens ou se quer que ele seja mais razoável com suas preferências pessoais. Totalmente acuado, Kim tenta se retratar, explicando que não é exatamente isso. Ele abaixa o olhar, demonstrando toda a sua vulnerabilidade, e confessa que só precisa de um aviso prévio para conseguir se preparar. Principalmente no lado emocional, para lidar com a intensidade do que acontece entre eles. Diante da honestidade de Kim, Jae-kyung apenas solta um suspiro pesado, observando o quanto o rapaz está abalado. Jae-kyung encara Kim com um olhar penetrante e cético. Ele se levanta da cadeira com um movimento decidido, desafiando o fisioterapeuta a mostrar como vai se preparar emocionalmente para o que está por vir. Kim, visivelmente intimidado, apenas abaixa o olhar e aceita a autoridade do lutador. Enquanto Jae-kyung começa a se afastar, Kim hesita, mas decide quebrar o silêncio. Com o rosto levemente corado e uma expressão de sincera admiração, ele confessa que a performance de Jae-kyung na arena foi simplesmente incrível. Ele parece genuinamente impressionado com a força e habilidade que presenciou. Jae-kyung para e o encara de perfil. Sua expressão é gélida, quase indiferente ao elogio. Com sua arrogância habitual, ele rebate dizendo para Kim contar algo que ele já não saiba, continuando seu caminho logo em seguida. Kim o segue de perto, mantendo uma postura submissa. No entanto, a tensão muda quando Jae-kyung é abordado sobre seu estado físico. Enquanto outros se preocupam com seu ombro e oferecem água, ele revela uma verdade inesperada. Ele mentiu sobre estar machucado. A revelação deixa o treinador em choque e bravo, sem entender o motivo por trás daquela farsa. Sozinho no banheiro, Kim observa o próprio reflexo enquanto retira a camisa. Ele toca o rosto com cuidado, percebendo com alívio que os hematomas e as marcas da violência que sofreu estão finalmente desaparecendo. Ele não consegue deixar de pensar que a recuperação rápida é graças à pomada que Jae-kyung entregou a ele. Foi um gesto inesperado de cuidado vindo de alguém tão bruto. Kim fica perdido em pensamentos sobre essa dualidade. Jae-kyung é o mesmo homem que o machuca, mas logo em seguida parece ser aquele que traz a cura. Enquanto tenta seguir com sua rotina e começa a escovar os dentes, a mente de Kim se torna um turbilhão. Ele se questiona por que está perdendo tempo pensando nessas coisas, mas um detalhe específico não sai de sua cabeça. Ele para o movimento da escova, é estático, enquanto uma lembrança intensa o atinge. Kim revive o momento em que Jae-kyung o beijou. Não foi um toque qualquer. Foi algo profundo, carregado de uma intensidade que ele não consegue explicar. Ele se pergunta por que Jae-kyung agiu daquela forma, já que o lutador costuma ser sempre tão frio e ríspido. Por que essa mudança repentina? O coração de Kim acelera ao se dar conta de um fato ainda mais pessoal. Aquele tinha sido o seu primeiro beijo. A lembrança do calor, do contato das línguas e da respiração próxima o deixa completamente desconcertado. Se beijar daquela maneira tão voraz é o normal para Jae-kyung, Kim sente que mal consegue processar a experiência, quem dirá repeti-la.
Balançando a cabeça para afastar esses pensamentos invasivos, ele tenta recuperar o foco. Kim sabe que precisa parar de fantasiar sobre situações inúteis e terminar de se lavar, pois ainda tem obrigações a cumprir. Ele se abaixa e joga água no rosto, tentando usar o frescor para apagar o fogo daquela memória e retomar o controle de seus sentimentos. Kim sabe que o tempo está acabando. Ele precisa encontrar um novo lugar para morar, e a mudança tem que acontecer ainda hoje. Diante de uma imobiliária, ele faz o pedido que qualquer corretor detesta ouvir. Ele quer um lugar disponível imediatamente, e o mais difícil, sem a necessidade de um depósito calção. Enquanto aguarda, a preocupação toma conta do rosto de Kim. Ele reflete sobre o adiantamento que recebeu, mas a conta simplesmente não fecha. Se gastar tudo agora, ele não vai conseguir cobrir as despesas do hospital da avó, e nem os juros da dívida que só aumenta. No momento, ele só tem o suficiente para o aluguel. A corretora explica que a situação não é fácil. Encontrar algo sem depósito hoje em dia é um desafio, e com certeza não será barato. Ela o guia pelas ruas, explicando que a reconstrução do bairro vizinho fez os preços da região dispararem. Ao entrar para ver uma das opções, Kim se depara com um espaço minúsculo. A corretora despeja os valores, $800 por um lugar apertado ou $1.100 por outro um pouco melhor. Ela reforça que, quando não há depósito, o valor mensal sobe consideravelmente. O choque e o desânimo ficam evidentes no olhar de Kim. Ele mal consegue processar como tudo ficou tão caro. Mais tarde, exausto e sem muitas saídas, Kim para em frente a uma loja de conveniência. Sentado sozinho, ele come um pão, enquanto o peso da realidade o atinge. Ele solta um suspiro pesado, sentindo na pele o cansaço de quem nunca precisou lidar com um mercado imobiliário tão agressivo. Caminhando solitário por um beco, Kim faz as contas mentalmente. Mesmo com os $4.000 que recebeu, depois de pagar as contas e os juros, mal sobra para o aluguel de um lugar digno. O arrependimento começa a surgir em seus pensamentos, questionando se deveria ter pedido um valor maior desde o início do seu acordo. Kim está perdido em pensamentos enquanto tenta comer algo rápido. Ele se questiona se agiu certo, sentindo que o que Hae-kyung fez por ele já foi generoso demais, muito além do que ele acredita merecer. Para Kim, a dívida emocional e financeira só cresce, e ele sente que ainda não retribuiu o suficiente. Sua prioridade agora é encontrar um novo lugar para morar, um espaço que seja grande o bastante para acomodar o antigo armário de sua avó. Ele se mantém firme na busca, repetindo para si mesmo que precisa continuar procurando até achar o local ideal. Enquanto caminha e tenta resolver sua vida por telefone, Kim entra em contato com uma imobiliária. Ele explica que está em busca de um imóvel para alugar, mas sua conversa é subitamente interrompida. O som de passos se aproxima, e a expressão de Kim muda instantaneamente para o pavor. Ele é cercado pelos gangsters e agiotas que o olham com olhares intimidadores que o questionam com deboche sobre o porquê de ele estar procurando um lugar para morar. O medo é nítido no rosto de Kim ao perceber que está encurralado. Enquanto isso, no centro de treinamento da Team Black, o clima é de esforço físico intenso. Hae-kyung está focado em seu treino, levando seu corpo ao limite. O suor escorre e seus músculos reagem ao peso do exercício, mas sua mente parece não estar totalmente ali. Ao pausar o treino e notar o horário avançado no cronômetro, Hae-kyung procura pelo treinador. Com um olhar sério e impaciente, ele pergunta se Kim ainda não apareceu no ginásio. O treinador estranha a pergunta, pois achava que os dois tinham ido juntos ao hospital para um check-up. Hae-kyung esclarece que o compromisso era para um exame e que Kim havia pedido para acompanhá-lo. Ele se recorda do momento em que o outro insistiu em ir à consulta para verificar sua condição física. Ao lembrar disso, uma expressão de irritação e desconfiança surge em seu rosto. Hae-kyung percebe que algo está errado, pois não fazia sentido o próprio Kim ter insistido tanto, e ainda assim estar atrasado. Hae-kyung está inquieto. Ele precisa entender exatamente em que condições o corpo de Kim se encontra depois de tudo o que aconteceu. Enquanto isso, o treinador estranha a demora. Afinal, foi o próprio Kim quem insistiu em vir junto, e ele não é do tipo que se atrasa sem avisar. A preocupação aumenta quando as chamadas não são atendidas. Hae-kyung, visivelmente irritado e suado, questiona o que Kim está tramando ao deixá-los esperando. O treinador sugere que, como Hae-kyung sabe o endereço dele, poderia passar lá no caminho para o hospital.
A paciência de Jae-kyung chega ao limite. Com um olhar carregado de frustração e exaustão, ele decide que já chega. Ele ordena que sua consulta seja remarcada para outro momento, decidido a resolver essa situação pessoalmente. Longe dali na casa de Kim, o celular de Kim não para de vibrar com as ligações do treinador Park Nam-wook. O movimento constante do aparelho chama a atenção, e o comentário de um dos gangsters deixa claro: Kim está sendo muito procurado, e seu sumiço não vai durar muito tempo. O clima está pesado e a tensão é palpável. Kim está encurralado no chão, enquanto um dos homens nota que o celular dele não para de tocar. Kim está visivelmente abalado, tremendo e com a respiração pesada, tentando processar o terror daquela situação. A surpresa surge quando um dos agiotas olha o aparelho e fica em choque. Ele chama o chefe imediatamente, mostrando a tela. O registro bancário não mente. Um depósito de $14.000 vindo da equipe Black. O líder do grupo fica impressionado com o valor e descobre que Kim recebeu a mesma quantia no mês anterior. A ganância toma conta do ambiente. O chefe se aproxima de Kim com um olhar cruel, acusando-o de tentar fugir agora que está ganhando bem. Sem qualquer hesitação, ele agarra Kim pelos cabelos com força, puxando sua cabeça para trás. Kim geme de dor, com o rosto marcado pelo sofrimento, enquanto ouve que não vai a lugar nenhum até quitar cada centavo. O ultimato é direto. O dinheiro precisa ser transferido agora. O agiota joga o celular no chão, exigindo agilidade. Kim, caído e vulnerável, hesita por um instante e a resposta vem com uma violência brutal. O homem pisa com força sobre a mão de Kim, ignorando seus gritos de agonia, ordenando que ele use os dedos para fazer a transferência imediatamente. Desesperado e em lágrimas, Kim tenta negociar. Ele explica que a área onde mora será reconstruída e que precisa do dinheiro para se mudar, implorando para transferir apenas metade agora. Mas a súplica só aumenta a fúria do agiota, que desfere um golpe violento contra o móvel ao lado, deixando claro que não está para brincadeiras. O chefe se inclina sobre Kim, deixando claro que a dívida deles vem antes de qualquer mudança. A ordem final é impiedosa. Kim deve entregar os $14.000 inteiros, sem que falte um único centavo. A violência explode sem aviso. Com um golpe brutal, Kim é jogado ao chão enquanto as ameaças pesam no ar. O agiota é direto. Se o dinheiro não aparecer, a próxima vítima será a sua avó. Encurralado e tremendo de pavor, Kim mal consegue respirar. Ele implora para que deixem sua família em paz, garantindo que fará a transferência naquele exato momento. Enquanto seus dedos vacilam sobre a tela do celular, um pensamento amargo invade sua mente. Ele se sente no fundo do poço. De todas as pessoas que poderia ter encontrado, acabou cruzando o caminho dos agiotas novamente. E agora, todo aquele adiantamento que recebeu, o preço da sua dignidade, está escorrendo pelas mãos para pagar dívidas de sangue. Com um último toque trêmulo, ele confirma o envio de $14.000. Os agiotas mudam o tom, agora com um deboche cínico. Eles o cercam, vitoriosos, avisando que fugir não é uma opção, ou o próximo encontro terminará com seus joelhos quebrados. Mas a curiosidade dos bandidos não para no dinheiro. Ao checarem a origem da transferência, o nome do ginásio de Jae-kyung aparece, levantando suspeitas maldosas. Eles começam a questionar se aquele lugar serve de fachada para serviços adultos. Kim estremece com o rosto marcado pela dor e pela vergonha, no exato momento em que é confrontado com a acusação direta de que estaria vendendo o próprio corpo. Nesse instante, a mente de Kim é invadida por flashes daquelas noites intensas e exaustivas com Jae-kyung. Ele se lembra do peso do lutador sobre ele, da entrega forçada e do calor sufocante de um acordo que o consome por dentro. O som do seu próprio coração acelerado ecoa em seus ouvidos, enquanto o suor frio escorre. O silêncio de Kim é a confirmação que os agiotas queriam. Eles caem na gargalhada, humilhando-o sem piedade. Para eles, Kim não passa de um merdinha sem orgulho, alguém que aceita qualquer coisa por dinheiro. Entre risos e insultos cruéis, eles zombam da sua aparência frágil, sugerindo que ele só serve para ser usado pelos outros. Kim permanece ali, quebrado e em silêncio, suportando o peso de uma realidade que ele nunca desejou. Kim está em um estado deplorável, tremendo e com o rosto corado de puro pavor. O homem à sua frente o observa com um olhar predatório, comentando que o rosto dele não é nada mau e que mal consegue imaginar o que o torna tão valioso. A curiosidade do agressor se transforma em ação.
Ele quer descobrir por conta própria o que vale 14 milhões e avança sem hesitação. Kim é puxado com brutalidade, o medo estampado em seus olhos enquanto um calafrio percorre todo o seu corpo. A ordem é dada: segurem ele. Kim tenta lutar, implora desesperadamente para que o soltem, mas é em vão. Seus braços são imobilizados com força. Até mesmo um dos capangas hesita, questionando se o chefe está falando sério, já que se trata de um homem. Mas a resposta é fria. Para o agressor, Kim é apenas um objeto em uma ocasião especial. A violência escala. A camisa de Kim é erguida com força, expondo sua pele marcada e sensível. Ele suplica para que parem, mas suas palavras são ignoradas. Para silenciá-lo, o homem usa a própria roupa de Kim como mordaça, abafando seus gritos em gemidos desesperados de agonia. Pressionado contra o chão e sem saída, Kim sente o peso da humilhação. O agressor comenta sobre sua pele pálida, analisando-o com um desdém cruel, enquanto decide que quer mais. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Kim, e em meio ao pânico, ele é invadido pelo pensamento amargo de como sua vida havia atingido um ponto cada vez pior. O terror atinge o ápice quando ele percebe as intenções finais do homem. Kim está em choque, odiando cada segundo daquele pesadelo, sentindo-se completamente vulnerável. Mas, no momento de maior desespero, uma voz firme interrompe o ambiente, exigindo saber o que está acontecendo ali. O susto é imediato, fazendo com que todos parem e olhem para a figura que acaba de chegar. Jae-kyung aparece, parado sob o batente da porta com um olhar gélido que corta o ar. Sua presença é tão esmagadora que os agressores param imediatamente o que estavam fazendo, sentindo o perigo real que acaba de chegar. Jae-kyung não esconde a fúria. Com o semblante fechado e uma expressão de puro desprezo, ele encara os homens que ousaram tocar em Kim. O lutador exala uma aura ameaçadora e exige saber quem são eles com a voz carregada de ódio e palavrões que denunciam sua intenção violenta.